existe caro e barato mais. Aí é sobre storytelling, sobre geração de valor e sobre experiência. Então, você vai anotar um código. Para vender coisas em preços acima do valor de mercado, você precisa desses 3 pinos funcionando. O que é? Coloca aí, storytelling, experiência e geração de valor. Vamos pegar um caso de alguém que faz comida. A comida no preço de mercado vale R$50 o quilo. Dependendo do lugar, está abaixo do preço de mercado, está 30. Tem uma pessoa que tem um negócio, quase não ganha, mas ela faz para sobreviver, faz por R$15 o quilo. Acho que não dá retorno algum, não dá para tocar uma empresa vendendo R$15 o quilo da comida. Você que está aí, conta para mim, um restaurante mediano, quanto que custa o preço da comida. Você vai num lugar que tem tudo isso que eu te falei, que esqueceu esse jogo de mercado, mas está fazendo geração de valor, de exclusividade, de diminuição de quantidade de gente, e aí eles estão no storytelling ferrado, eles vão vender a comida 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes maior, e usa a mesma marca de arroz da pessoa que vende a R$15 o quilo. Que relação é essa? Você tem que entender como é que isso funciona. A pessoa às vezes vai alocar um ambiente, e o ambiente que ela aloca custa R$200 mil o aluguel. Ela está contando uma história diferente, é por isso que isso vai ter que ser jogado de tempero na comida. E o outro está alugando um ambiente para vender comida a R$15, que ele paga 5 mil por mês. Então aqui é 5, aqui é 500. Então um está contando uma história, outro está contando outra. No final, entre nós, o arroz é da mesma marca. Por que eu quero ir naquele lugar? Porque você está naquele nível socioeconômico, que aquela história que está contando, você quer acessar aquela experiência. E nós temos que entender, as pessoas compram em primeiro lugar por conta de um negócio chamado experiência. Porque se fosse coisa, ninguém ia no restaurante. Se você entender o que eu estou falando, vocês vão ficar muito bons em venda e vão entender o seguinte: nem todo mundo tem que ir nesses lugares, mas os que estão indo querem exatamente o que representa eles. Então depende da história, depende da experiência. Se fosse para ficar econômico, a pessoa pagaria quanto no arroz? Ia pagar talvez no arroz R$4 no quilo. Só que tem que fazer, não tem aquela experiência, vai dar trabalho para você e tudo mais. Entendendo isso, tem gente pondo R$65, R$25. Por que a mesma comida, ela tem preços diferentes? Geração de valor. A geração de valor, a exclusividade, o storytelling. O que eu quero te mostrar? Não tenha vergonha de vender absolutamente nada. Se você está na altura, você vai vender. Agora, tenha constrangimento em vender uma coisa de alto valor que não tem valor algum. Então, onde está o segredo para você ter vontade de vender? Gere valor. O que você tem que entender? Uma geração de valor tão absurda que ele não dava conta de entregar o produto. Então foi criando uma demanda, uma escassez, a escassez boa, né? Que tem 2 tipos de escassez. A ruim é quando não tem, e a ruim é quando a boa na hora de vender, que a pessoa sente que não tem espaço para ela. Ela paga até mais caro por isso. Quando você joga o jogo do valor, vender fica confortável. Quando você joga o jogo do preço, eu também não gostaria de vender desse jeito. Porque o jogo do preço é chato. O jogo do preço, ninguém está nem aí, nem se importa com o que você está vendendo. Ele quer bater no peito e falar que pagou barato. Não trabalhe para esse tipo de gente. Recebo xingamentos diários de pessoas que ficam querendo colocar preço nas coisas que eu faço. Você vai aprender o código humildemente comigo, tá? Quem define o preço foi quem gera o valor, e não quem quer comprar. E quando você é responsável por gerar valor, é você que manda nisso. Então, quem quiser ministrar o preço que você vai exercer, essa pessoa está desconvidada a comprar. Vocês já viram que pessoas ficam falando uma frase idiota assim? O não eu já tenho, vou correr atrás do sim. Já viu essa besteira? Tudo que você tem de resultado e tudo que você vive até hoje é fruto de mentalidade que você tem, de drives mentais.
Isso aí é uma palhaçada. Eu falo para mim mesmo e ensino todo mundo a fazer isso. Todo mundo está em volta de mim. Eu sou o sim que as pessoas procuram. O não é só se eu não quiser fazer negócio com essas pessoas. Tem pessoas aqui assistindo, que inclusive estão mandando mensagem, não adianta mandar. Eu falei que ia abrir lá o pior ano da sua vida, tinha algumas milhares de pessoas prontas para entrar nessa mentoria. Se eu falei que não, nenhum dinheiro de ninguém vai entrar nesse negócio. Eu falei não e acabou. Sendo bem aberto e direto, intencional e honesto com todo mundo. No dia que eu falei que eu ia abrir oportunidade, pela energia que estava rolando, eu ia vender 10 milhões de reais. E sabe o que aconteceu? Quando eu falei não vai, todo mundo achou que era piada. No suporte eles falavam, é piada, estou esperando abrir, me dá o link aí que eu vou entrar. Não, ele falou que não vai. Ficou meu time inteiro assim, ó. Esse papo, se ele falar que não vai, acabou. Quando você tem geração de valor, não emociona com R$1.000, nem 10 mil, nem 100 mil, nem 1 milhão que for. Põe na sua cabeça, eu gero valor, eu governo com prejuízo ou sem. Só que você tem que saber um código sobre geração de valor. Toda geração de valor, o prejuízo é bem-vindo. Se tiver prejuízo sem geração de valor, você vai quebrar. O que eu falei? Vou repetir. Toda geração de valor com prejuízo, ele é bem-vindo desde que você esteja gerando valor. Ou seja, você está invertendo para crescer no começo, e aí você não fica olhando para lucro, você fica olhando justamente para as maiores companhias do mundo. As maiores, elas estão crescendo em posicionamento. Esse posicionamento delas está fazendo o quê? Ela ter lucro no futuro. Então você tem que amargar prejuízo no começo. As pessoas querem hoje tomar uma decisão e já colher o resultado. Tipo, tomou uma decisão à tarde, à noite ela já quer o resultado. E a lei da semeadura e da colheita fica onde? Seguinte, anota aí. Oportunidade é gerada pelas atitudes que você toma. Não vai vir oportunidade de graça. Nunca vi. E aí você precisa acreditar. E eu te dou uma certeza sobre o sistema de crença. Se você com a sua boca falar, eu não dou conta, eu tenho certeza que você não faz. Se você falar que dá conta, eu tenho dúvida. Não entendi. Eu repito. Se você falar com a sua própria boca, eu não dou conta, eu tenho certeza que você não faz. Algo mediano, ou sofisticado, ou difícil. Se você falar, eu dou conta, eu ainda fico em dúvida. Eu nem te dou crédito. Por que você não dá crédito? Porque ainda você vai testar para confirmar essa crença. Porque crença, fala com a boca, fala assim, crença não é resultado. Uma crença negativa te deixa inativo para fazer. Uma crença positiva te deixa despertado, mas nenhuma das duas vai dar resultado. Uma te trava, tendo certeza, e a outra deixa em dúvida se você vai conseguir. Como que eu sei se a pessoa vai conseguir? Quantas vezes que você caiu, levantou e ajustou a rota? Pela sua persistência e pela sua progressão, eu sei se você consegue ou não. E todos que estão na internet escrevem, crença não é resultado. Seguinte, se você curtiu, teve um insight, comenta aí, fechou? Beijão no seu coração. Não esquece de comentar e dar o like aí não, só vou parar de fazer esses vídeos, hein? É nóis.